Pessoal, esse vídeo é para a gente fazer uma revisão, né, do esse nosso segundo módulo. O que eu deixei para vocês? Eu deixei esses slides que a gente já viu na aula, mais material de apoio. O que eu espero, né, que vocês tenham feito as suas anotações dos principais pontos, tenham lido o material. E eu deixei alguns videozinhos, né, que falavam um pouco sobre a superfície terrestre, a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, e que vocês pudessem visualizar o conteúdo que a gente trabalhou nesses vídeos. E aí agora, eu espero que agora fazendo essa revisão, a gente possa ajudar a fixar esses conteúdos e que vocês possam só dar uma conferida naquilo que vocês já anotaram, tá? Então, e assim, eu tô fazendo esse vídeo logo após eu já ter feito o questionário de presença e a prova, então eu vou pontuando aquilo que eu já construí nas questões, tá? Então, lá no módulo 1, a gente viu esse esquema de como seria o interior da Terra, né, formado pelo núcleo, manto e crosta terrestre, e o foco de estudo desse módulo 2 é justamente a crosta, tá? A crosta terrestre, que seria essa faixa de rocha ou de magma solidificado, tá? Ela tem mais ou menos 20 quilômetros de espessura, dependendo do ponto onde ela está, só que essa crosta ela não é unida, ela não é totalmente juntinha, ela é toda partida formando imensos blocos, né? Ou placas, né? Que a gente já viu lá no módulo 1, que se chamam placas tectônicas, tá? O conjunto de terras que estão acima do nível do mar é chamado de terras emersas, e aquelas que estão abaixo do nível do mar é terras imersas, tá? Também a crosta que está abaixo do nível da água também é chamada de crosta oceânica ou assoalho, tá? Bom, daí aqui a gente foi onde a gente tratou mais, né? Que é nesse esquema aqui que tenta separar essas três partes ou esferas da crosta terrestre, que é uma camada rochosa, outra de ar e outra de água, e a união das três que proporciona o surgimento de vida. Então foi praticamente isso que a gente estudou nesse segundo módulo. Então, a litosfera, que é a porção sólida, a atmosfera, a porção gasosa, e a hidrosfera, a porção líquida, e juntas essas camadas permitem a existência de uma quarta expressão sobre a camada superficial da Terra, que é a biosfera, onde se manifesta a vida. A litosfera, ela é a camada sólida, rochosa, composta basicamente por rochas e minerais. A gente deu uma olhada nisso, né? Os minerais, eles são substâncias encontradas na natureza, formadas por uma composição química equilibrada, resultado de milhões de anos de processos inorgânicos, e todos os materiais são sólidos. E esses minerais, eles têm uma característica, têm cor e formação química bem definidos. Dependendo da raridade dele, raridade, quando eu falo mais difícil de encontrar ou mais fácil de encontrar, esses minerais, eles podem ser atribuídos valores, né, maiores ou menores, tá? Já a rocha, ele vai ser um composto ou uma união natural entre diferentes minerais, né? E normalmente essas rochas, elas vão ter uma origem na camada mais interior, no manto, que é onde esses diferentes minerais eles se aglutinaram por causa do calor, tá? Quando essas uniões de minerais que a gente chama de rocha, né? Eles começam a aflorar, e quando eu digo começam, isso leva milhões e bilhões de anos, tá? Então vocês não pensam que é de um ano para o outro. Mas quando essas rochas afloram a superfície terrestre, eles assumem outras características, tá?
A gente estudou, primeiro, a gente viu a origem da formação dessas rochas e a classificação delas, né? A gente vai ter 3 tipos, que são as rochas ígneas, as metamórficas e as sedimentares. As ígneas ou magmáticas são aquelas que se originam a partir da solidificação do magma, ou lava vulcânica, mesma coisa, tá? Qual é que é? E dentro dessas rochas ígneas, a gente tem 2 subdivisões. As ígneas extrusivas ou vulcânicas, que são aquelas que surgiram a partir do resfriamento do magma expelida por um vulcão. Então, quando ele solidifica pelo lado de fora, no caso, onde nós estamos, ele é chamado de rocha ígnea extrusiva ou vulcânica, que é aquela que, quando o magma solidificou com a expulsão desse magma por um vulcão. E já a ígnea intrusiva ou plutônica é aquela que se solidificou abaixo da crosta terrestre. E conforme foi desgastando o solo na parte de cima, ela vai aflorando, ou conforme o movimento das placas tectônicas, essa rocha foi aflorando do lado de fora da crosta, tá? Então, essas intrusivas. Então, ou ela se solidificou no lado de fora, por causa do vulcão, ou ele se solidificou pelo lado de dentro. O exemplo que a gente viu, né, de uma rocha vulcânica ígnea extrusiva é o basalto, que ele é amplamente utilizado principalmente para fazer calçada, também utilizado na construção civil, mas vocês vão ver mais comumente em calçada, principalmente. A rocha metamórfica é aquelas que surgem a partir de outros tipos de rocha previamente existentes, sem que essa se decompõe durante o processo, que é chamado de metamorfismo, tá? Que é quando a rocha original é transportada para outro ponto da litosfera, que apresenta temperatura e pressão diferente local de origem, e ela altera suas propriedades mineralógicas, se transformando em outra rocha, né? Então, vamos dizer assim, ela não só pode ser a mistura de rocha, mas é quando a rocha já formada, ela é transportada por um outro ponto da crosta, e aí ela sofre de novo a ação não só da pressão, mas também de temperatura, se transformando em outra coisa. O exemplo que a gente tem mais visível, que a gente conhece, é o mármore, e a gente consegue ver bem ali, né, pela imagem que eu tinha colocado para vocês, essa ideia da transformação, porque ele tem aqueles diversos pontinhos, partes em branco, né, a gente dá para ver bem essa ideia de transformação ou mistura. E a rocha sedimentar, também bem conhecida nossa, que é uma rocha formada a partir do acúmulo de sedimentos de outras rochas, de partículas de outras rochas. A gente viu também que a rocha ela passa pelo processo de intemperismo. O intemperismo é aquele processo em que a rocha se decompõe, né? E aí eu não pude trabalhar com vocês, mas tem vários tipos de intemperismo. Pode ser pela ação do tempo, pode ser pela ação da água, pode ser por uma ação biológica, e quando ela passa por esse processo de desagregação, ela solta aqueles sedimentos que são, vamos dizer assim, o farelinho da rocha, tá? Quando ocorre o processo de erosão, esses sedimentos, eles podem ser levados, seja pela ação da água ou do vento, eles são levados para outro ponto, né, da crosta, eles se juntam de novo e formam outro tipo de rocha. O exemplo que a gente conhece desse processo é a pedra grés, que é aquela pedra rosinha, que é normalmente usado na base das casas para fazer muro, aquela laje utilizada para fazer calçada também, calçamento. Se vocês olharem, ela é tão sedimentada, né? Sedimentos são farelos, né? São partes que, se tu largar um pouquinho de água em cima da gresa e tu esfregar
ou o dedo, ou tu esfregar com outro material um pouco mais resistente, vocês vão ver que vai soltar, parece assim que é um suco cor-de-rosa, ou até mesmo vocês conseguem tocar aqueles farelos de pedra, vamos dizer assim. Essa é a ideia da rocha sedimentar, que é feita de sedimentos, tá? Dentro dessa ideia de desagregação do solo que ocorre na crosta, esse processo de decomposição dele também ocorre no interior da crosta, tá? Esse processo de desagregação ou decomposição da rocha vai dar origem no interior, né? No interior, ele vai dar origem ao que a gente chama de solo. O que é o solo? Ele nada mais é que o resultado da ação de vários elementos: a água, o clima, organismos vivos, né? O próprio relevo, o tipo de rocha e o tempo de atuação desses fatores que vão fazer o quê? Que a rocha ela fique fragmentada, que ela fica em sedimentos formando solo. Ali eu coloquei para vocês o esquema ali para vocês, né, de como seria a formação desse solo, mas basta, para quem, eu já devo ter dado esse exemplo, quando a gente vê um processo assim de aplainar o terreno, não sei se chama aplainar ou só plainar, não sei se tem o A na frente, mas quando a gente vê aquelas máquinas cavando o solo, a gente vê aquelas diferentes cores aparecendo quando o solo fica desgastado para ficar tudo numa altura só. Ali a gente consegue ver bem ali o processo de decomposição da rocha que vai formar o solo. E aí a gente vê na outra parte da litosfera, que é a ideia do relevo, né? O conceito do relevo. O relevo, que é a parte superficial da litosfera, né? Que é a camada sólida que a gente viu, e é onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, e também local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em síntese, aí a definição de relevo é o conjunto de formas físicas que compõem a superfície terrestre. Então, essas diferentes formas de níveis, ser mais plano, ser mais alto, ser mais baixo, a gente dá o nome de relevo. Aí a gente tem vários tipos de relevo, mas eu coloquei para vocês os 4 principais, que é a montanha, planalto, planície e depressão. A montanha, ela vai ser uma forma de relevo que apresenta uma elevação e altitude superior em comparações às regiões imediatamente vizinhas, como a gente vê ali no exemplo da imagem, né? Ele é uma elevação abrupta, né? Abrupta em relação à altitude das regiões vizinhas. Depois a gente tem o planalto, que ele é uma região alta e plana. A planície, que é uma região baixa e plana. E a depressão, que não é ficar triste, são áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo. No caso, a depressão é justamente a região onde a gente percebe a diminuição, né, da altitude. Tá? A diminuição da altitude ele pode ser de 2 tipos. Se for acima do nível do mar, ela é uma depressão relativa. Se for abaixo do nível do mar, ela é uma depressão absoluta. Tá? Tem outras formas de relevo, tá? Mas eu preferi trabalhar com você só essas 4 principais, as mais gerais, porque a gente tem pouco tempo, eu não consigo trabalhar todas. Mas eu só gostaria de chamar a atenção para vocês com relação à montanha, quando tem 2 placas tectônicas que se chocam, e placas tectônicas extensas, eles formam um corredor de montanhas, e uma atrás da outra, formando uma espécie de um paredão. Esse corredor de montanhas é chamado de cordilheira. Tá? O segundo elemento da superfície terrestre é a atmosfera,
que é a camada de ar que envolve a Terra e é constituída principalmente por nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, entre outros gases, mas esses são os quatro principais, os três principais, né? E essa camada é responsável pela manutenção da vida no planeta, visto que uma de suas funções é manter a temperatura estável, impedindo que haja grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite. O que é essa amplitude térmica, né? É a variação entre quente e frio. Então, é justamente essa camada de ar que, vamos dizer assim, forma uma redoma, que não deixa ter uma variação muito grande entre o dia e a noite de temperatura. Ela tem várias camadas, mas o que nos interessa mesmo é a troposfera, que é a camada que está bem próxima da superfície, que é aonde ocorre todos os fenômenos atmosféricos que nos interessam, que tocam a nossa vida, né? A chuva, o vento e outros fenômenos, a variação do calor, frio, né? E depois, por último, a gente viu, né, a hidrosfera, que é a camada de água da superfície terrestre, que inclui desde rios, lagos e oceanos até lençóis de água subterrânea, geleira e o vapor de água da atmosfera. Uma camada descontínua que engloba a água em todos os seus estados físicos. 97% da água disponível no planeta ela é salgada, tá? Ela está disponível nos oceanos. E apenas 3% ela é a chamada água doce, não que ela seja doce, claro, né? Mas é em oposição à ideia da água salgada, tá? A maior parte dessa água doce, esses 3%, ela está armazenada nas geleiras. Aí tem uma outra grande parte nos aquíferos, que são essas reservas de água abaixo do solo. E depois o que tem disponível nos rios e na atmosfera. E eu tratei com vocês também a ideia do ciclo da água, que é esse processo de constante transformação do estado físico dela. Então, a gente normalmente começa, quando vai trabalhar a ideia do ciclo da água, a gente inicia com a ideia dela líquida, que é aquecida pelo raio solar, onde a água ela vira vapor. O vapor, como ele vai ser mais leve, ele vai subir, né? Aquele calor quente vai subir. Quando ele chegar na parte mais alta e fria do nosso planeta, da troposfera, ela vai se transformar em líquida de novo, e quando a troposfera não conseguir mais segurar aquela umidade, essa água ela precipita, né? O que é o precipitar? É cair, chover. Eu sempre dou o exemplo da panela, da tampa da panela. A gente vê esse processo bem visível. Imagine vocês fazendo arroz, por exemplo, né? Eu sempre dou esse exemplo. Tá ali, vocês põem o arroz à água. Quando começa a aquecer a panela, começa a subir o vapor d'água. Quando o vapor d'água bate na tampa da panela que está mais fria, porque ela não está recebendo aquele calor, né? Ela está mais fria. O que acontece? Fica aquele monte de gotícula na tampa da panela. E aí o que faz? Quando tu vai levantar a tampa, escorre aquele monte de água, né? Essa é a ideia do ciclo da água. Da união dessas três esferas, então se propicia, né, o surgimento de diferentes formas de vida na Terra. E aí a gente fala de biosfera, né? Biosfera, que significa esfera da vida, ou seja, onde existe vida. É justamente na biosfera que acontecem as interações entre os seres vivos e esses com os elementos naturais em diferentes lugares do mundo. Dessa forma, cada região do planeta possui aspectos particulares de luminosidade, relevo, clima, vegetação, água, entre outros. A biosfera é o agrupamento de todos os elementos naturais que favorecem e dão condições para a manutenção da vida no planeta. Então, mesmo que nós, seres humanos, a gente não dependa diretamente, né, por exemplo, da litosfera para sobreviver,
Outros seres vivos, por exemplo, plantas, né, dependem da litosfera, e nós, seres humanos, a gente depende dessa planta ou do animal que come a planta para a gente sobreviver. Então a gente tem uma constante interação entre esses três fatores para surgimento da vida. Ainda dando o exemplo da planta, a planta que ela vai conseguir, a partir de um elemento inorgânico, formar um elemento orgânico, ou seja, né, o elemento inorgânico é a rocha, ela não tem vida, e a partir dela ela consegue gerar vida, né? Ela própria, né? Mas ela também depende do ar e ela também depende da água. Então tem uma constante interação entre esses três elementos. E a partir daí, dessa ideia, a gente viu a formação de diferentes agrupamentos de formas de vida que a gente chama de ecossistema. E ele é um sistema porque tem uma constante interação entre não só o ambiente, se ele é quente, se ele é frio, ou o tipo de solo, mas também ele vai formar diferentes tipos de seres vivos que a gente chama de ecossistema, tá? Eu estou passando meio rápido porque é um vídeo de revisão, tá? Então só estou chamando a atenção de vocês os principais pontos. Dentro do ecossistema, o que vai dar a ideia de união entre essas diferentes formas de vida, o que vai unir todos é um conceito que a gente chama de cadeia alimentar. Então, tem seres produtores, seres consumidores, aí dentro dos consumidores tem os primários e secundários, e por fim os decompositores. Os seres produtores são aqueles que eles não se alimentam de outro ser vivo, ele, ao contrário, ele vai se alimentar de um elemento inorgânico, no caso, a gente dá o exemplo da planta. O ser consumidor primário, ele consome o produtor, consome a planta. O consumidor secundário, ele consome o consumidor primário que consumiu o produtor. E o decompositor é aquele, depois desses seres mortos, seja produtores, consumidores primários ou secundários, ele que vai digerir esses seres mortos. Então esses seres são que unem, né, é o ponto de união desses ecossistemas. Certo? Bom, como eu disse da outra vez no outro vídeo, o que espera agora para vocês? Primeiro, o questionário de presença, que ele tem questões relativamente mais fáceis e eles também só têm 3 alternativas, tá? Então é relativamente mais fácil, mais barbado. 10 questões vale 2, e depois a prova, que vale 8, e aí as questões são um pouquinho mais difíceis e vai ter 5 alternativas, tá? E é um pouquinho mais difícil, propositalmente, pensando que como vocês não vão presencialmente na escola fazer a prova, vocês podem ter acesso ao material, né? Seja em 2 dispositivos, né? O celular, computador, ou 2 celular, ou computador, ou impresso, né? Eu imprimi ou eu copiei. Pode ter acesso ali a tuas anotações. E aí, por isso que eu faço a prova um pouquinho, para vocês pensarem mais um pouquinho, tá, pessoal? Então, eu desejo boa avaliação, boa prova para vocês.